foram essas as 3 páginas que eu havia enviado para vocês na nossa última aula de artes, que é o início do capítulo 3, que fala sobre história em quadrinhos. Então foram as páginas 48, 49 e 50. Nessas páginas eu pedi para que vocês fizessem a leitura do texto, respondessem as questões 1, 2 e 3 da página 49 e também a questão número 1, a primeira questão, que requer uma resposta pessoal, na página 50. Já deu tempo suficiente para que vocês fizessem essa tarefa, até porque já se passaram uma semana. E para início de conversa eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: por que uma parte da face da Mafalda está aparecendo aqui? Será que a curiosidade de vocês fez com que vocês fossem atrás da resposta? Bom, eu vou revelar isso lá no final do livro. Por que a Mafalda aparece aqui e depois aparece aqui? Então vamos lá, ó. Vejam que nós temos aqui a personagem principal do Quino. Quino é o criador da Mafalda. Está aqui o nome dele entre parênteses. E diz assim, ó: trecho da tirinha número 353 da Mafalda, que é a personagem de Joaquim Salvador Lavado, conhecido no mundo das histórias em quadrinhos, especificamente das tirinhas, como Quino. Temos aqui a Mafalda, seguido do seu fiel companheiro aqui. E eles estão parecido, deve ser um quarto de hospital, ou pode ser a casa dela mesmo, mas provavelmente deve ser um hospital. E analisar a cena dessa tirinha, desse trecho da tirinha, e os semblantes, a fisionomia das personagens, é importante para que nós possamos responder as questões 1, 2 e 3, que é o que começa lá. Vamos lá, ó. Podemos usar, diz o seguinte: podemos usar imagens para contar histórias. E nós vamos ver ao longo desse capítulo que é possível nós lermos sem que haja palavras, sem que haja um texto, porque, como está dizendo aqui no começo desse parágrafo, que nós podemos usar imagens para contar histórias. Aí vem a primeira pergunta: que maneiras de contar história por meio de imagens você conhece? Essa pergunta eu não vou responder, vou deixar apenas para a reflexão de vocês. E sobre conectando ideias, nós temos aqui, ó, qual é a expressão das personagens? Eu vou responder aqui em cima. Primeiramente, vamos olhar para a expressão das personagens. O que vocês estão vendo aqui, ó? No rosto do menino. É uma expressão que indica o quê? E o rosto dela é uma expressão que indica o quê? Bom, se você vê alguém demonstrando esse tipo de semblantes no rosto, esse tipo de fisionomia, é claro que dá para nós de cara percebermos que se trata de uma fisionomia que demonstra preocupação e susto. E é aqui ela, num gesto habitual, demonstrando que, além de paciente, porque está esperando que aconteça algo, ela também está pensativa. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, eu vou responder aqui em cima. Já que eu não tenho espaço aqui para fazer, e a ideia era que vocês respondessem no caderno. Então vejam que a pergunta 1,
quer saber qual é a expressão das personagens. O menino, vou responder aqui, já que a resposta é pessoal. O menino mostra-se surpreso e assustado. Enquanto que a Mafalda parece estar pensativa e demonstrando-se à espera de que algo aconteça. Vamos lá para a 2. A 2 quer saber o seguinte: na imagem, o que nos faz pensar que há algo de errado com o planeta Terra? Vamos lá, uma resposta possível. O globo sobre o globo por estar numa maca de hospital, demonstra parecer doente. Que indica seriedade, já que os dois meninos parecem preocupados. E a terceira, vejam lá a pergunta: que tipo de linguagem o artista utiliza para transmitir suas ideias? Quem é o artista? É o Joaquim Salvador Lavado, conhecido como Quino. Então, que tipo de linguagem o artista usa para transmitir suas ideias? Onde podemos encontrar esse tipo de imagens? Vamos lá, o artista utiliza a tirinha. Que são histórias curtas muitas vezes divertidas, e também nos traz uma mensagem. Também podemos encontrar esse tipo de imagem nas histórias em quadrinhos.
Então, eu já respondi essas 3 perguntas. Caso vocês não tenham feito, vocês podem usar isso daqui como resposta também. E vamos para a leitura. O primeiro título é Quadro a Quadro, se referindo a cada um dos quadrinhos que forma uma história em quadrinhos. Por exemplo, aqui nós temos 2 quadrinhos. Ó. Então, o artista norte-americano Richard Outcault, ele é considerado o autor da primeira história em quadrinho no modelo em que conhecemos atualmente, ou seja, as histórias em quadrinhos, tipo as da Turma da Mônica, do Menino Maluquinho, que nós conhecemos, ou mesmo dos super-heróis como a Liga da Justiça, os Vingadores, todas essas histórias em quadrinhos que nós conhecemos, é o que está se referindo aqui. Ó. Nós conhecemos atualmente nesse formato porque o primeiro desenhista a criar esse tipo de história foi o Richard Outcault. Ele era um norte-americano, que diz aqui ó, que em 1895, no final do século XIX, o Outcault ele criou uma narrativa em que sua personagem, Yellow Kid, que é justamente esse daqui, ó, é o personagem principal dele. Tá na cara já porque ele tá vestido de yellow e yellow é amarelo. A sua personagem Yellow Kid tem suas ações divididas em quadros e se comunica com as outras personagens por textos dentro do balão, que é justamente a forma como nós conhecemos as histórias em quadrinhos hoje. Eu vou mostrar para vocês quem é esse Richard Outcault. Vejam aqui, ó, a foto do Richard. Só pelo semblante dele já dá pra gente perceber que ele era um desenhista que gostava muito do humor. Temos aqui o personagem dele, personagem principal, que é chamado Yellow Kid. E aparece em todas as suas histórias em quadrinhos, olha lá. Assim como em o Ziraldo, que é também um desenhista brasileiro, é o criador do Menino Maluquinho, assim como o Ziraldo, ele tem o Menino Maluquinho como seu personagem principal, o Richard ele tem o Yellow Kid como o seu personagem principal. E essas histórias aqui, essa criação, ela foi feita pelo Richard em 1859. Viram bastante tempo. E vocês podem perceber que mesmo sendo histórias para criança, para o público infantil, mas os desenhos eles são muito bem elaborados, muito bem criativos. O cuidado em que o desenhista ele tinha para fazer, vejam lá, ó, dentro da loja, por exemplo, a sombra, as pinturas. Então, esse é o Richard Outcault, norte-americano, que é considerado, como diz o nosso texto, o primeiro desenhista a criar as histórias em quadrinhos da forma como nós conhecemos. Vamos voltar lá para o texto, olha aqui, ó. Aí nós temos bem aqui tirinha de Richard, veiculada no jornal New York Times de 1896 até 1898. Então sempre no jornal lá de Nova York, New York Times, New York, sempre nesse jornal aparecia numa das suas páginas uma tirinha feita pelo Richard Outcault. E justamente está aqui, ó, seu personagem principal, o Yellow Kid. Continuando a leitura, essas histórias em quadrinhos se popularizaram ao longo do século XX, lembrando que nós estamos no século XXI, a partir da década de 1930. Aparecem as primeiras histórias de heróis e super-heróis. Aí nós temos aqui a capa da primeira história em quadrinho do Superman. E foi feito em 1938, como diz o título, lá no século XX. Uma das personagens mais surpreendentes surgida naquela década é o Superman, ou traduzindo para o português, Super-Homem.
criada pela dupla de quadrinistas Jerry Siegel e John Surter. São os dois criadores da história em quadrinhos Superman. Suas histórias apresentam elementos de outros heróis da época, como a identidade secreta e o uso de uniforme. Quem já viu os filmes do Superman sabe que ele adota. Ele é um alienígena porque ele veio de outro planeta, o planeta Krypton, e por não ser terrestre, por não ter nascido na Terra e vindo do espaço, então ele é um alienígena. Ele vem do planeta Krypton, ele trabalha no jornal e para ele se disfarçar, ele esconde a sua identidade, que diz aqui, ó, como identidade secreta, e quando ele vira o super-herói, ele veste esse uniforme que todo mundo conhece. A diferença do Superman em relação a outros heróis é que ele era um ser de outro planeta, como eu falei para vocês. Ele veio do planeta Krypton, dotado de poderes extraordinários. A diferença do herói, vou colocar aqui um herói e um super-herói para vocês. Vejo aqui alguns personagens dos Vingadores. Por exemplo, o Thor, ele é um super-herói. Esse, que eu não sei o nome, ele não é um super-herói, ele é um herói. E o que difere um super-herói de um herói? É os superpoderes. Por exemplo, o Tony Stark, ele é um herói, porque ele é apenas um humano que adquire todas aquelas habilidades, forças e poderes só por causa do seu traje. Mas ele é considerado um herói justamente por ele não ter o poder, e sim o que dá todo aquele poder para ele é o traje, diferente, por exemplo, do Capitão América, que ele é um super-herói, já que ele praticamente é imortal. O Hulk, o Thor, são pessoas que não precisam de um traje para ter todo aquele poder. O poder já nasce junto com eles. Ou como no Thor. O Thor nasceu com o poder. Já aqui o Hulk, por exemplo, ele adquiriu esse poder através de um experimento que não deu certo. É o que vem falar bem aqui da diferença. Olha, a diferença do Superman em relação a outros heróis é que ele, o Superman, ele era um ser de outro planeta, dotado de poderes extraordinários. A publicação de suas aventuras em quadrinhos começou oficialmente em 1938, ou seja, em 1938 surgiu os desenhistas, os quadrinistas, Jerry e Joy, criaram a primeira história em quadrinho do Superman. Está aqui, em 1938, era essa aqui a capa. Então a publicação de suas aventuras em quadrinhos começou oficialmente em 1938, inaugurando um novo gênero. E que gênero é esse? Os quadrinhos de super-heróis. E hoje em dia nós temos quadrinho não só do Superman, mas temos do Homem-Aranha, dos Vingadores, temos individualmente de cada um, do Thor, do Capitão América. Ou seja, a partir desse primeira história em quadrinhos do super-herói Superman, criada em 1938, é que surgiram os outros. Mas quem foi o precursor, ou seja, o primeiro que criou a história em quadrinho do jeito que a gente conhece, foi o Richard Westcott, que ele criou onde os personagens se comunicam com outros personagens e a fala lá sempre vem dentro de um balão. Compreendido isso? Agora tem essa pergunta aqui, perguntando se você conhece algum super-herói. É claro que vocês conhecem, eu tenho certeza. E do qual você mais gosta? Eu vou colocar aqui a minha como resposta. Se eu conheço um super-herói? Sim, conheço. Sim, conheço vários. E o meu preferido é... Quem é que arrisca aí um palpite? Qual é o meu preferido? O Homem de Ferro. Esse é o meu super-herói preferido.
Tanto é que eu até tenho um capacete do Homem de Ferro. Era isso que era para vocês fazerem a leitura. Então espero que vocês aproveitem esse texto aqui, onde eu faço a explicação. Falo do primeiro desenhista e como surgiu a primeira história em quadrinhos. E também como surgiu a primeira história em quadrinhos dos super-heróis, que foi essa do Superman, feita em 1938. Agora eu vou revelar aqui porque uma parte do rosto da Mafalda aparece aqui, sendo que está aqui. Se vocês folhearam o livro, vocês poderiam perceber que lá na página 56, vejam aqui a página 56, está aquela história em quadrinho lá que nós vemos no começo do capítulo. Vejam aqui que lá só aparece esse primeiro quadrinho aqui da tirinha, e aqui está toda a tirinha. Se vocês quiserem acompanhar e ver porquê, já que só aparece essa daqui, essa última tirinha, onde não tem fala, apenas está demonstrando a preocupação, o susto, a surpresa e o estado pensativo das personagens e o estado doentio do planeta Terra. E para conhecer como é que essa tirinha começa, é só vocês olharem lá na página 56 que vocês terão toda a tirinha do começo ao fim.